Conectar marcas a grandes audiências nunca foi tão desafiador. Nos tempos atuais, mais do que visibilidade, o que realmente gera resultado é criar experiências que de fato conectem o público com a marca. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um dos maiores cases de mídia do ano, o patrocínio da Electrolux no BBB 2025. Para entender como a marca se conectou com milhões de brasileiros e que tipo de impactos essa ação trouxe para o negócio, a gente recebe Thiago Giamarino, Global Media and Activation Senior Manager da Electrolux. Então, se você quer saber todos os bastidores do patrocínio da Electrolux ao BBB 25, fica por aqui até o final e não deixa de curtir, compartilhar e seguir o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o podcast que sobe a sua régua quando o assunto são cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing. Então, se você quiser conhecer a maior biblioteca de cases de vendas e marketing de grandes empresas, segue o Raise the Bar no Instagram, @RaiseTheBarPodcast_, nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. E se você gosta de assistir aos episódios, não deixa de seguir o Raise the Bar também no YouTube da The4 Sales Company. Para quem é novo, para quem está chegando por aqui só agora, esse programa é um oferecimento da 4Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você ou se a sua empresa estiver precisando contratar profissionais nessas áreas, acessa lá www.forsales.com.br e descobre mais sobre a nossa metodologia pioneira e exclusiva. Feitas aqui as introduções do programa, eu gostaria agora de dar as boas-vindas para o Thiago, nosso convidado. Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também representando a Electrolux, representando um time super completo que trabalhou nesse projeto bem bacana, que a gente tem bastante orgulho aí de compartilhar. Muito bom, Eduardo, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, mais um episódio junto comigo. Muito Animado? obrigado pelo convite, Maurício. Super contente de estar aqui também com o Thiago, com o time da Electrolux. Seguramente vai ser um case muito rico para a nossa audiência poder escutar um pouquinho do Thiago, né, os pormenores. Então, estou bastante contente e ansioso pelo bate-papo. Muito bom. Thiago, antes da gente entrar no case da Big Brother, que é o objetivo aqui da nossa conversa, conta pra gente um pouquinho qual que é a tua função hoje na Electrolux, né? Como Global Media e Ativação na Electrolux, o que você tem que entregar na tua cadeira, o que é a tua responsabilidade para a gente contextualizar o pessoal que está nos assistindo? Perfeito. Hoje no Electrolux Group, o meu papel como global, especificamente, tange mais a questão de estratégia de mídia. Então, a gente tem um trabalho conectado globalmente com o nosso time, que também conduz Europa e Asia Pacific. Então, a gente faz uma estratégia de mídia com esse olhar holístico, com essa troca de experiências e benchmarks com todos os mercados compostos por América Latina, Europa e Asia Pacific. E, especificamente para a América Latina, eu atuo com todo o planejamento e execução de mídia para a construção das marcas, também para conversão no nosso D2C, também responsável por toda a parte de conteúdo, social media e relações públicas. Bastante coisa, hein, Thiago? Exato. Mas um bom time dando muito suporte por trás. Legal, muito legal. Que bacana. Bom, para a gente esquentar o motor, Vamos então, lá, Thiago, Edu. entrar no tema, né? Para a gente ouvi-lo um pouquinho aí. Conta para a gente quais foram os objetivos, né, que vocês têm como marca de estar voltando ao BBB, né? Para essa ativação, era geração de awareness, era ter mais conversão de vendas, enfim, conta um pouquinho para a gente, Thiago, que está por trás da estratégia de seguir com esse case no BBB. Legal. Esse ano, para a Electrolux, dentro do Big Brother, acho que os principais pontos que a gente desenhou como estratégia era justamente de reforçar os nossos atributos de marca, de trazer todo o nosso portfólio e a nossa presença dentro do lado dos brasileiros para além do que já é justamente conhecido. A gente é uma marca muito bem estabelecida no Brasil, ela está presente em cerca de 70% dos lares brasileiros, então o awareness já é um ponto relativamente não, é um ponto bem forte da marca, e o Big Brother veio justamente para a gente dominar
esse ambiente da casa, e aí como a nossa assinatura de campanha é justamente de tornar uma casa bem vivida, nada mais justo do que fazer a casa mais vigiada do Brasil se tornar a casa mais bem vivida do Brasil, com as facilidades dos produtos e da marca Electrolux. Então, a ideia é justamente de criar uma conexão com o público e criar essa conexão de sentimento mesmo com os brasileiros, essa conexão emocional. Então, esse é o papel do Big Brother também dentro da nossa estratégia, bem como ampliar o share of voice da marca, que a gente sabe que é o programa mais comentado do país nos primeiros 4 meses do ano. Uhum. E só para reforçar para quem eventualmente não saiba disso, e eu confesso que eu não tenho certeza do que eu vou falar. A primeira participação de vocês foi 24, e aí vocês fizeram 25 novamente, ou já tinham feito antes de 24 também? Isso, perfeito. O primeiro ano de Electrolux no Big Brother foi ano passado, em 2024. Esse foi nosso segundo ano participando como patrocinador do programa. Perfeito. Tiago, e dentro do programa houveram várias ativações da marca, né? Além dela ser uma patrocinadora oficial ali do programa, houveram determinadas ativações em provas de líder e afins, né? Como que vocês fizeram para escolher quais produtos vocês iam ativar e que mensagem vocês iam mandar para cada... Como foi feito esse planejamento? Conta pra gente, assim, a decisão do que ativar e quando ativar. Perfeito. Maurício, acho que isso é uma grande jornada que a gente tem desde o início, quando a gente define a cota de patrocínio, a cota de participação dentro do programa, especificamente, porque aí a gente sabe exatamente quais são as contrapartidas que nós vamos ter ao longo do programa, se é uma prova do líder, se é uma prova do anjo, se é uma festa, e com isso decidir qual vai ser o enredo da marca, como vão ser produtos e categorias a serem ativados. Então, como eu disse, o nosso papel aqui como marca é justamente de reforçar a nossa presença em todos os espaços da casa e facilitando, tornando essa casa bem vivida, facilitando a vida das pessoas. Então, a gente seleciona o máximo de produtos possíveis para estarem dentro, inseridos no dia a dia dos brothers. Um exemplo disso, por exemplo, 2024 foi o primeiro ano em que a produção liberou que tivesse air fryer dentro da casa. Então a gente conseguiu levar essa facilidade para a vida dos brothers, que até 2023 era de fato algo proibido. Eles têm diversas regras ali com relação a ruído, nível de ruído, o quanto facilita ou dificulta a vida deles a ponto de gerar brigas, que a gente sabe que esse ano foi algo que foi bastante desafiador ali para a produção. Então, a gente escolhe, primeiro, para compor a casa, o máximo do nosso portfólio, e também nas ativações especificamente, algo que a gente consiga contar essa história do ambiente da casa bem vivida e com que os brothers consigam também viver a jornada e, de certa forma, contar quais são os benefícios dos produtos Electrolux e através dos nossos atributos de marca. Então, a ideia é que cada prova, cada ativação, os produtos selecionados gerem o diferencial e esse sentimento de conexão para o espectador e também para os brothers que estão ali vivendo. Com isso, a gente determina ali se tal prova a gente vai focar mais no ambiente da cozinha, ou se em tal ativação a gente vai falar da casa como um todo, ou se a gente foca em lavanderia. Então, tudo isso também cruzado com, obviamente, a nossa estratégia de nossa estratégia comercial da companhia, e também tem o cruzamento com sazonalidade, com alguns momentos do mercado. Então, é um trabalho multidisciplinar que envolve absolutamente todas as áreas da companhia, sem exceção. Uhum. Você poderia trazer um exemplo, por exemplo, de uma ativação de um produto numa determinada prova, só para ter essa linha do tempo prática, assim, para quem está ouvindo? Claro, acho que um exemplo positivo foi dentro da prova do Anjo, dentro da prova bate-volta, em que a gente teve 3 ambientes específicos ali, e um deles, o diferencial e o foco era para falar sobre o nosso ar-condicionado. O ar-condicionado Electrolux tem o diferencial de ser o único personalizável, que pode ser pintado da cor da parede. E a gente estava num momento de altíssima sazonalidade, acho que todo mundo lembra o calorão que foi durante os bons meses ali do início do ano. Então, demanda de busca, de venda, estava super alta, e a gente queria trazer esse atributo para destacar ainda mais a Electrolux dentro da categoria. Então, a gente consegue, através do cenário
posto lá na Globo e no desafio dentro de uma prova, com isso valorizar os atributos do nosso produto que são diferenciais e trazer isso para o público consumidor em geral também. Thiago, então, diferente do que eu achava, quando começa o programa não está tudo 100% definido. Tu pode ir mudando as tuas estratégias ao longo do programa. Por exemplo, começou a ter um calor fora do comum no Brasil, o pessoal começou a demandar ar-condicionado. Aqui nós vamos agora ativar essa categoria. Né? Então, é algo que te permite mudar de ideia no meio do caminho. Exato. A gente tem alguma flexibilidade, sim, para fazer esses ajustes. É óbvio que com prazos, porque também a gente depende da produção do programa, fazer um briefing, construir os cenários, tudo feito também ali dentro dos estúdios Globo. Então, tem toda uma logística que consome tempo e planejamento, mas sim, como a gente está falando ali de 100 dias de programa, nosso planejamento que ele termina no final de dezembro e a execução começa ali na primeira semana de janeiro já, mas ele é um planejamento de fato vivo, como já aconteceu de sazonalidade de produto ou até de ruptura de produto, tive algum problema de produção, o estoque vai ser reduzido naquele momento e então eu estava prevendo ativar tal produto ali em março, não, troca, vou ativar uma outra categoria. Isso é possível sim e a grande emoção de pilotar algo do tamanho de um Big Brother, porque é vivo e muda bastante do início ao fim. Bacana. Ô, Thiago, e além da TV, tem um impacto também nos canais digitais, redes sociais, que é gigantesco, que essa campanha, as campanhas que vocês, as ativações que também imagino que tenham impactado, né? Como é que vocês olharam para o canal digital, rede social, escolher influenciadores? Conta um pouquinho pra gente o que vocês fizeram além da TV para essa ativação, para as ativações. Perfeito. O Big Brother, acho que, como muitos sabem, é o maior programa cross-mídia do Brasil. Então, ele não apenas é líder em audiência ali na TV em sua faixa horária, como também ele é líder no ambiente digital. O maior barulho, de fato, do programa acontece dentro das redes sociais. É o programa Então, que a mais dá estratégia... recorte. Exatamente. Então, as estratégias não podem ficar presas somente ao ambiente de TV e somente ao ambiente ali do universo Globo. Então, a gente explora todos os canais, e inclusive os canais proprietários da Electrolux, junto da nossa estratégia digital. Então, a gente tem desde o início do planejamento na nossa estratégia uma equipe que é montada para fazer esse piloto, essa equipe que a gente chama ali de nave-mãe, para controlar o programa do início até o final. E essa equipe é composta pelos times que são os principais stakeholders durante o voo ali do programa. Então, a gente fala principalmente de marketing, com toda uma equipe ali de mídia, mas também os times responsáveis por trade, por comercial, os times responsáveis pelo nosso D2C, e-commerce e as nossas agências parceiras. Porque a gente tem uma squad específica para cuidar das redes sociais e além de todas as ativações, porque a gente passa a produzir um volume de conteúdo muito maior ao longo do programa, óbvio, aproveitando todos os recortes que acontecem dentro do programa com os nossos produtos, a gente também aproveita de tudo que pode ser gerado sobre conversa e todas as conversas que a gente pode entrar junto com a nossa marca. E então a gente tem squad, tem pessoas trabalhando 24/7 com conteúdo dentro das redes sociais e também toda uma estratégia de mídia que acompanha esse planejamento ao longo desses 100 dias. Então, a gente também ativa diversos outros canais com mídia paga e aí explorando justamente com o nosso key visual de Big Brother e de Casa Bem Vivida, trazendo ali seus principais diferenciais ou os ambientes. Neste ano especificamente, a gente fez uma campanha super divertida, trazendo influencers, reproduzindo memes históricos ali do Big Brother, já que era uma edição comemorativa, a 25ª edição de Big Brother. Então, a gente fez essa campanha em que eles reproduziam esses memes históricos e fazendo correlação com produtos Electrolux. E com isso, a gente esse conteúdo foi tanto para nossas redes sociais, foi para a televisão também, e para todos os canais. Então, é uma ativação literalmente 360, porque a gente trabalha desde o ponto de venda de trade
ponto de venda físico, até o nosso próprio D2C, CRM, todos os canais de contato com o consumidor. Uhum. E vocês têm você falou da equipe de mídias sociais, né, 24/7. Uma das formas de engajar, enfim, e de gerar exposição de marca é talvez ficar observando os acontecimentos mais bombásticos da casa e transformar isso em algum tipo de comunicação que reverbere positivamente para vocês. Tipo, uma das estratégias é essa, para ampliar o alcance. Também, exato. Obviamente, a gente tem todo um cuidado ali Óbvio. com a marca entre polêmica positiva e polêmica crise. Sim. Então, que tipo de conversas entramos, que conversas fazem sentido com o tom de voz da marca. Mas nós tivemos já bons casos ali em que a gente entrou na conversa e foi super positiva, a conversa reverberou. Acho que um exemplo bacana foi, um exemplo que marcou muito foi do Big Brother do ano passado, em que jogaram as malas com as roupas do Davi na piscina. E isso, obviamente, a internet explodiu ali em comentários. E o nosso time, ainda com a squad da madrugada, já postou com a nossa lava-roupas falando pode deixar que a gente toma conta disso. E, obviamente, isso já gerou muitos retweets, comentários, engajamento ali junto com a marca. Que legal, que legal. Thiago, pegando o gancho nisso que você está falando, vocês fizeram o 24 e 25, né? Teve algum aprendizado já que vocês disseram, ó, esse tipo de coisa aqui tem mais resultado, engaja mais? Deu para entender um pouquinho da onde que o resultado é melhor? Olha, acho que onde o resultado é melhor, ele é um pouco fluido com relação à edição do programa. Nós tivemos grandes diferenças ali com relação a canais de ativação de redes sociais versus ano passado, principalmente pela mudança ali entre o X, o Twitter, no caso, versus o ano passado. Então, a diferença ali das redes para comparar versus ano -1 é um pouquinho mais difícil, mas acho que de aprendizados foi muito escolher as nossas batalhas, ou seja, quais esforços fazem sentido. Se a gente quer entrar em todo tipo de conversa, porque no primeiro ano, obviamente, está todo mundo naquela ansiedade de eu não posso perder nada, não posso perder qualquer tipo de menção, de comentário, você tem que entrar em tudo isso. E depois a gente vê que, de fato, não. A gente consegue otimizar e ver onde tem uma conversa de qualidade para capturar e colocar o esforço do time, porque afinal é uma squad humana trabalhando, então tem um limite ali de tempo, de esforço, em que a gente tem que focar para o máximo de retorno. Então, é muito bom a gente ver o público interagindo em tempo real com a marca e trazendo os sentimentos e a gente conseguindo reagir a isso. Mas também a gente tem que saber a dosagem do quanto a gente reage e o quanto a gente, de fato, só dá um like ali e mostra que a gente está presente. Mas e tem um efeito de comparação, assim, a gente tem um engajamento maior do público nas provas, a gente tem um engajamento maior do público quando a gente entra em alguma conversa que faça sentido para a gente entrar, ou isso é difícil de precisar, assim? Olha, o que eu consigo trazer com precisão é justamente os momentos em que a marca aparece no ao vivo. Definitivamente, aí é onde a gente tem os picos de conversa, engajamento, interação. Então, por exemplo, no ano passado a gente teve uma prova do líder e ali foi o nosso momento auge durante toda a edição. Já deste ano nós não tivemos prova do líder, mas nós tivemos a nossa festa, tivemos mais outras 2 provas, mas a nossa festa foi o momento auge dessa edição. Que também tem o maior tempo de tela, o maior tempo de interação e também a maior audiência televisiva. Então, óbvio, a gente fala o tempo inteiro, reforço quanto o programa é gigante no digital, mas o que pauta o digital é o que está ao vivo na TV. Então, de fato, a marca no ao vivo sempre vai ser o ápice de engajamento e conversa. E isso tem um resultado final de aumento de venda no e-commerce, assim, de conversão já imediata? Dá para medir, né? Não sei se... Não sei também. A gente trabalha com algumas formas de medição. Acho que é sempre importante lembrar que Big Brother, o objetivo não é de venda Exato. direta, mas que sim, ele tem um impacto nas vendas,
e principalmente de efeito imediato, a gente vê um efeito super positivo no tráfego do nosso D2C e também no volume de buscas pela nossa marca. Perfeito. Então, nosso share of Google sempre cresce ali naquele momento, naquela semana, porque isso também tem um efeito cadente nos dias seguintes. E essa conversão a gente vê também a médio prazo, 30, 60, 90 dias, tanto no nosso D2C quanto também nos nossos ponto de venda dos varejistas. Então, é algo que a gente enxerga, a gente mensura. Falando de tráfego, que é o mais instantâneo, nossas ativações todas elas entram com o QR Code na tela, e aí com isso a gente consegue tanto medir a quantidade de disparos, quanto a Globo tem uma conexão em que ela nos traz essa mensuração posterior, que é justamente ele pega uma janela anterior do tráfego do nosso comportamento do nosso site antes da inserção, comportamento do nosso site durante a inserção e o comportamento do nosso site após a inserção. E aí com isso, com esse delta, ele calcula o lift pela presença da marca na televisão durante aquele período. E são números assim extremamente expressivos, e por isso sempre a gente foca em trazer o máximo de sincronia entre, putz, não é um momento de venda, mas obviamente eu sempre vou levar os meus produtos-chave, os meus produtos que eu esteja bem abastecido em todos os pontos de venda, os produtos que sejam foco para as categorias que a gente quer desenvolver ao longo deste ano como companhia. Bacana. Ô, Thiago, vocês tiveram uma ativação também com o Pedro Bial, né? Que aconteceu, enfim, com o elemento de nostalgia, aquele discurso que ele sempre trazia, etc, né? Achei isso muito interessante, inclusive, mas do ponto de vista prático, como é que foi essa... Entre várias ações vocês fatiaram naturalmente, pré, durante, enfim, né? Como é que foi essa pontualmente, uma figura conhecida, que traz o elemento de nostalgia para o consumidor, enfim... Eu não sei se teve algum impacto diferente das demais ativações que vocês fizeram. Fiquei curioso de te ouvir sobre esse aspecto. Sim, esse foi um dos pontos que surgiram, na verdade, no meio para o final ali do planejamento. Então a gente já estava aí faltando alguns dias para o lançamento do Big Brother quando surgiu essa ideia. E, cara, na hora a gente virou e falou, putz, é incrível, tem que rolar, tem que acontecer, porque Super Casa, como a gente falou, né, é a 25ª edição, teve um documentário que foi veiculado na semana anterior à estreia do programa, narrado pelo Bial. Nessa época a gente nem sabia que seria narrado pelo Bial, a gente sabia apenas que seria o documentário. E, obviamente, sempre, todos os anos pré-Big Brother, resgatam bastante as falas do Bial, o discurso, porque, né, ele foi, acho que, se eu não me engano, acho que 10 ou 12 anos, ele foi o líder ali na apresentação do programa. E então a gente falou, cara, trazer ele apresentando a Casa Bem Vivida no dia da estreia do programa, entre a novela e o programa, tem tudo a ver e vai bater aquela nostalgia em todo mundo. Então a gente trabalhou e planejou esse Super Blast junto com as nossas agências, então não foi apenas uma ação de mídia, mas foi muito bem sincronizada ali entre mídia, social, conteúdo e PR, e a gente conseguiu uma repercussão, assim, simplesmente fantástica. A gente já arrancou na primeira semana de programa, batendo todos os recordes do ano anterior com relação à presença em mídia, conversa nas redes sociais e também publicação em vários veículos que foram além dos veículos sobre marketing e publicidade, mas a gente conseguiu furar essa bolha com essa ação, justamente trazendo toda essa nostalgia e a conversa que gerou nas redes sociais também. Muito legal. Thiago, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, já fazem 2 anos seguidos, né, que vocês estão junto com o Big Brother nessa parceria. E, de fato, né, eu não tenho acesso aos dados, mas eu imagino o tamanho da exposição de marca que isso gere para vocês. Que o pessoal da Globo não escute aqui a pergunta que eu vou te fazer, mas, ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, se vocês não participarem o ano que vem, por exemplo, é uma diminuição de resultados muito grande do que vocês construíram nos 2 últimos anos. Para sobrepor isso, né, é muito complexo, né? Tá no radar de vocês continuar essa parceria com o Big Brother? Enfim, qual que é... que tu, né, que se eu falar, se tu entregar o ouro pro bandido aqui, a Globo vai aumentar o preço em cima de ti. Mas, enfim, vocês falam sobre isso aí, porque é algo que você foi falando, eu fui pensando, nossa, anabolizou os 2 últimos primeiros trimestres ali da Electrolux, né? Se o ano que vem ela não fizer,
ela tira esse anabolizante, né? Exatamente. Exato. Acho que como eu já disse, é algo que impacta de fato todas as áreas da companhia. Então, é algo que se a gente muda para o ano que vem, o planejamento de todas as áreas da companhia também tem que ser ajustado. E a mensuração de um Big Brother é algo que também leva um tempo. Então, a gente terminou o programa tem pouquinho mais de um mês que teve o encerramento. Algumas áreas já estão com todo o seu balanço e reporte finalizado, algumas outras finalizando esses ajustes, e são conversas que a gente começa a ter já a partir do próximo mês, para ir começar a cruzar toda essa mensuração e também já pensar no planejamento de 2026. E, obviamente, uma das primeiras pautas do planejamento do ano seguinte é sempre Big Brother, entramos ou não entramos, porque isso influencia em absolutamente tudo. Imagino. Então, com certeza, será muito bem discutido, será muito bem avaliado, mas ainda não temos uma resposta Sim, concreta. sim. Antes do Big Brother 24, qual que era o principal evento assim de participação de Electrolux? Você lembra? Sabe dizer? Enfim, eu não. Em questão de marca, nós não tínhamos uma plataforma de patrocínio dentro de televisão especificamente. Então, nós temos algumas ações de patrocínio de marca, mais focados em eventos, como o São João de Caruaru, que está para começar também daqui a Que pouquinho. legal. A gente também patrocina o Festival Gastronômico Taste of São Paulo, que também inicia agora em junho. Também temos patrocínio de Casa Cor em algumas cidades, especificamente. Mas em televisão, nossa principal ativação nos últimos anos eram justamente focadas em campanhas e em break de comerciais de televisão. Entendi. Então, que aconteciam pelo menos 3 campanhas ali ao longo do ano, focadas ou em produto, ou em categoria, Entraram ou com tudo, né? especificamente de marca. Se é pra se Exatamente. meter, vamos se meter até o pescoço, né? Não, Logo no Big exatamente. Brother. E a marca chegou num momento de maturidade em que, de fato, a gente precisava fazer algo diferente, porque a Electrolux, em 2023, assumiu a liderança de mercado no Brasil e na América Latina. Uhum. Então, foi um movimento histórico ali de muitos e muitos anos sendo a segunda colocada e assumiu essa primeira posição em 2023, posição qual a gente mantém de liderança até o momento. E quando a gente fala em liderança, justamente o líder não tem alguém para seguir. Então a gente Uhum. tem que tomar esse passo de fazer algo diferente. E o Big Brother foi essa plataforma que a gente enxergou a oportunidade de conectar com o nosso consumidor e mostrar toda a amplitude de produtos e de como a Electrolux pode estar presente aí na vida do consumidor. Muito bom. E vocês chegaram a mapear, Thiago, ou tem mapeado, melhor dizendo, alguns outros modelos de reality show que fariam sentido? Enfim, vocês foram naturalmente no maior programa, no maior canal, né? Mas tem diversos, hoje, enfim, a TV tem diversos tipos de público para reality show. Vocês têm mapeado hoje como uma possibilidade de vocês investirem, de repente, em outro formato, outro programa, enfim? Virou uma tendência para vocês, de repente? Olha, não necessariamente uma tendência, mas sim a gente entende como uma oportunidade. É um formato que está no gosto do público brasileiro. O Uhum, brasileiro, ele de fato é ávido por reality show e assim, Uhum. praticamente eu diria de qualquer categoria. exato. Então, multiplataforma, seja streaming, seja apenas online, ou seja televisivo. Então, acho que de fato é algo que está no nosso radar, para além de Big Brother também. Mas hoje, no momento, a gente não tem nada planejado especificamente. Legal. Imagina a quantidade de reality shows que tem de gastronomia, por exemplo, né? É. É, cada semana Exato. surge um novo, com audiências gigantes, né, como você trouxe, e parece que tem uma oportunidade gigantesca para vocês navegarem aí, provavelmente, né? Exatamente. E acho que também, estando no Big Brother, a marca também vira um alvo maior ali, tanto Uhum, dos veículos e exato. produtores e tudo mais. Então, a gente também passa a receber mais ofertas, mais propostas para entrar aí com essas parcerias, patrocínios e tudo mais. Muito legal. Excelente. Excelente. Uhum. Eu fiquei bem impressionado com o dado que você trouxe no começo. Eu não tinha essa noção de 70%, mais de 70% Awareness, dos né? lares, né? Realmente é um número bem expressivo, né? Falando de um mercado do tamanho do Brasil, realmente é bem expressivo. A gente entrevistou, eu estava tentando me lembrar aqui, cara, são tantas pessoas, tantos nomes, mas há um tempo, já faz algum tempo, a gente entrevistou, poxa, o diretor de comercial de vocês, que agora não me vem o nome na cabeça.
Mas fiquei impressionado também com a inovação dos produtos, Thiago. Me surpreendeu naquele momento a inovação de inteligência artificial nos novos fornos e etc. Tudo para mim foi uma coisa bem surpreendente, assim, o quão na vanguarda disso vocês estão em termos de produto, né? E agora me surpreende bastante essa tua informação do quão presente vocês estão nos lares do Brasil, né? Então, a Electrolux é uma marca que nem você falou, que todo mundo tem um carinho especial, né? Uma conexão afetiva ali, quase que diária, né? Exatamente, e o nosso papel aqui do time de comunicação e marketing é justamente de trazer e evidenciar isso, que a gente está falando, acho que além de estar presente em cerca de 70% dos lares brasileiros, a Electrolux no ano que vem completa 100 anos de Brasil. Olha que Então, é uma marca que está quase que desde sempre na vida desta geração atual. Então, a marca tem o conceito de moldar a vida para o melhor, é a nosso pilar global de marca. Então, a nossa inovação de produtos não é apenas focada em produtividade, não é apenas tecnologia por tecnologia, mas carrega justamente os nossos valores ali de sustentabilidade e de transformar a vida do nosso cliente para o melhor. Muito legal. excelente, muito legal. 100 anos, imagino que vocês vão preparar um grande evento, né? Para essa data emblemática, né? Tem bastante coisa no forno, com perdão do trocadilho. Excelente. Esse trocadilho foi bom. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, Thiago, aqui, depois até se o Edu quiser fazer alguma pergunta adicional, mas da minha parte, falando para o público que está nos acompanhando aqui, né? A gente tem um público bastante focado em gerências, coordenações, diretorias, né? De vendas e marketing, líderes de vendas e marketing, né? Com base nessas duas participações da Electrolux no Big Brother, né? Que tipo de aprendizado você teve, que tipo de dica você dá para empresas que estão pensando em usar da mesma estratégia, talvez não na dimensão do Big Brother, né? Em coisas menores, não tão grandes, mas de uma certa forma, ativações como o Big Brother, né? Que envolvem TV e etc, né? Quais são as dicas que você dá, assim, o que você deixa de aprendizado para que essas pessoas possam aprender contigo? Olha, acho que um ponto essencial e que foi algo que brilhou os olhos de todo mundo aqui dentro depois quando a gente parou e olhou o que a gente fez pela primeira vez no ano passado, é trabalho em equipe. Aqui um dos pilares internos dentro da Electrolux, a gente chama globalmente ali de teamship, justamente você não coloca um projeto deste tamanho de pé com uma área sozinha, seja por marketing ou a marketing e vendas resolveram fazer. Não. Então, foi um trabalho feito em conjunto e não apenas por lideranças. Então, acho que o principal conselho é busquem patrocinadores internos. Então, nós fomos buscando ali trazer o engajamento, vender o projeto e ter o reconhecimento de, cara, conte conosco, de cada uma das lideranças e de cada um dos times. Então, a gente ouvi de colaboradores que têm mais de 20 anos de casa e que então estão em áreas como RH, como supply ou até em linha de produção, de falar, cara, que orgulho de ver a nossa marca e um projeto como esse é extremamente valioso e é extremamente gratificante. Muito bom. Bacana. Então, vender o projeto internamente para ter vários pessoas dentro da empresa que comprem o projeto junto com os gestores de marketing. Exatamente, para ter esses patrocinadores internos, que não necessariamente vão entrar ali com verba junto com você no programa, mas que vão conseguir trazer engajamento interno para as pessoas serem promotoras e fazer a coisa acontecer da melhor forma. Muito bom. E quando a gente fala desse tipo de evento, né, e também outros, a depender do tamanho das empresas, são sempre investimentos muito grandes, né? Então, eu acho que as empresas têm que tentar extrair o máximo possível, né? Então, se a gente tiver uma ilha de marketing explorando isso sozinho, a tendência é que não se extraia tudo que se pode, né? Então, excelente dica, Thiago. Fica aí de aprendizado para todo mundo que nos acompanhou aqui até o final. Sem dúvida. Thiago, eu queria perguntar, por favor. Só para finalizar com o Thiago, aproveitando o tema do Thiago, eu não sei se você pode falar para a gente, né, Thiago, mas seguramente eu não poderia finalizar aqui sem te perguntar, né? Uma curiosidade da nossa audiência, nossa, olhando para o futuro, vocês devem ter uma régua de ativações aí, tem alguma coisa que você possa compartilhar conosco, que não seja sigiloso ainda, evidentemente,
de ativações, de participação em algum tipo de programa, algum tipo de canal. Eu perguntei um pouquinho, né, para você sobre reality shows, né? Você disse que se tem alguma coisa, talvez, mas tem alguma coisa já prevista no calendário de vocês? Acho que algumas coisas eu já até citei anteriormente, né? A gente tem um patrocínio de alguns grandes eventos que estão vindo já agora em junho. A gente tem em breve também o lançamento de campanha 360 ali para a marca. E a gente também trabalha com alguns parceiros que nós estamos ativando em lojas de trade de parceiros, como Casa Desco, que acontece aqui em São Paulo. Então, é uma Que parceria interessante. com o Grupo Desco. E tem bastante coisa ali vindo para o segundo semestre, né? Só nesse primeiro semestre a gente está falando de cerca de 70 lançamentos apenas em Brasil de produtos, e tem um calendário bem recheado de lançamento de produtos também para o segundo semestre. Então, tem bastante Electrolux para ser falado aí até o final do ano. Pô, então tu tá com um orçamento bom de marketing aí, hein, Thiago, pelo visto. Muito Olha, acho que lançamento, como muita, todo muita coisa, mundo, né? eu tenho um desafio maior que o orçamento. Sem dúvida. Excelente, muito bom, Thiago. Muito obrigado pela tua participação, cara. Foi um prazer te receber aqui. E 2026, se vocês participarem do Big Brother, vamos te trazer aqui para atualizar daí, fazer o 26 versus 25 para ver o que foi melhor, pode ser? Pô, com certeza, com certeza. Conte comigo. Acho que obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui do papo com vocês. Muito bom, Edu. Muito obrigado pela companhia mais uma Obrigado a vez. vocês, é super legal ouvir o Thiago aí e todo o time da Electrolux. Parabéns pelo case, né? E é isso, até a próxima. É isso aí. Para você que Valeu. nos acompanhou aqui até o final, muito obrigado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com quem possa estar precisando, com quem possa interessar, né? A sua participação é muito importante para a gente. E também não deixe de seguir o Raise the Bar, seja no YouTube, nas principais plataformas de podcast ou também no Instagram, @RaiseTheBarPodcast_. Tá bom? Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.